Gente, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso programa. Quero que você participe, por isso peguei o celular. Pode mandar pelo WhatsApp a sua pergunta, a gente vai ter tempo para isso, tá? Então é o 11 9 50 45 18 40. O assunto é muito importante. Em 11 de março de 2020, mais de um ano atrás, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia mundial por conta do coronavírus, né? E não há previsão para o fim desse problema, já que estamos em meio à segunda onda de infecções. Mas a gente precisa estar bem informado, porque o primeiro passo para a gente se proteger da doença é a informação. A gente se protege e protege os demais. E aí, a gente agora vai aprender sobre as novas manifestações, sobre as novas conclusões que especialistas chegaram, conversando com a doutora Márcia Pinto, que é infectologista, e ela vai nos atualizar sobre os sintomas, sobre a variante, né, as mutações, enfim, para que a gente possa realmente entender e continuar fazendo a nossa parte, fazendo a prevenção com bastante coerência. Doutora, vamos lá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la, doutora Márcia Pinto. Boa tarde, Cláudia. Bom, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu tenho ouvido bastante que coronavírus já tem suas variantes, já tem mutações e outras descobertas já foram feitas em relação a essa doença. O que a gente pode hoje passar para a população de forma geral que sirva até como prevenção? Primeiro, assim, os vírus, tanto o vírus quanto as bactérias, é natural deles que eles tenham um mecanismo de se modificar. Então, eles mutam, eles se modificam. O que acontece é que o vírus da Covid, existem várias variantes, né, que a gente chama quando esse vírus ele apresenta mutações. Só que algumas variantes, elas preocupam. Por que elas preocupam? Porque elas atuam na estrutura do vírus, onde ele vai se ligar na célula, né? Onde às vezes ele se liga na célula, ou então onde os anticorpos vão se ligar a ele. Então, preocupa pela possibilidade de que os anticorpos, né, induzidos pelas vacinas não funcionem e que essas mutações levem o vírus a serem mais transmissíveis. Então, isso a gente está vendo isso agora acontecer, né? Então, preocupa. Então, por isso que a gente chama de variante de preocupação, porque, na verdade, existem várias variantes, né? Mas algumas preocupam, não? Então, como a variante P1, que acontece aqui no Brasil, como a variante da Inglaterra, né, que é a P117, e a sul-africana. Graças a Deus, assim, a gente tem boas notícias em relação a P1, né? Então, os trabalhos que estão saindo, parece que as nossas vacinas não serão influenciadas por ela. Tanto as duas vacinas que nós temos disponíveis, que é a vacina da AstraZeneca, a de Oxford, e a Coronavac. Então, a gente tem aí algumas publicações mostrando que não teve uma grande alteração na atuação das vacinas em relação a essas variantes. Mas são estudos iniciais e que a gente cada vez mais espera comprovar isso, né? Diferente, por exemplo, Pode falar, diferente da variante sul-africana, que realmente tem um escape muito grande de algumas vacinas, né? Ok. Pelo que eu estou entendendo, a gente precisa, então, redobrar o nosso cuidado, né? Já que essa variante, ela é mais transmissível que a anterior. Então, o que cada vez mais se comprova como verdade através dos estudos é que a variante P1, que está distribuída pelo Brasil, ela tem uma capacidade de transmissão maior. Mas muda em relação a isso, não muda em relação às medidas preventivas. Então, o que nós temos que fazer, o que a população precisa fazer, não é diferente do que já tem feito até então. O negócio é que, na verdade, eu acho bom a gente criar aí até mesmo um alarde, alertar as pessoas, porque, infelizmente, a gente vê que não é todo mundo que tem feito, né? Infelizmente, a gente ainda vê muita aglomeração, infelizmente, a gente ainda vê muitas festas e a situação é muito triste.
Muita gente está perdendo sua vida. Caiu a conexão, mas eu já vou voltar com a doutora Márcia Pinto e a gente vai continuar conversando. E eu quero saber sobre o grau de letalidade dessa variante também, porque a gente... voltou já, que bom que voltou. A conexão tinha caído um pouquinho. Grau de letalidade dessa variante é de fato maior? Não, Cláudio, o que nós sabemos até o momento é que é a possibilidade de uma maior transmissibilidade. Essa é a hipótese. Não tem nenhum estudo ainda que fale que a variante circulante pelo Brasil ela seja mais patogênica, né? Então, o que a gente está vendo é que ela possa se transmitir mais. Então, as evidências iniciais apontam para isso, de uma maior transmissibilidade. Então, mais importante ainda é que o cumprimento às ações preventivas se faça, né? Tá. No começo da pandemia, lá em março do ano passado, as pessoas tinham muitas preocupações em higienizar alimentos, em lavar todas as coisas antes de colocar dentro de casa, né? Isso continua valendo? Essas medidas realmente são válidas? Olha, Cláudia, o que é importante é a gente conhecer como que esse vírus se transmite, né? Para a gente poder entender o que é importante. Então, a transmissão é através das nossas gotículas respiratórias. Então, a pessoa infectada, ela transmite o vírus através dessas gotículas. E, da mesma forma, como é que ela contamina o ambiente? Por exemplo, eu estou contaminada com vírus. Então, se eu toco a boca, o meu nariz e toco o ambiente, eu posso contaminar também esse ambiente. Então, se uma outra pessoa, ela vem, toca esse ambiente e toca o nariz, os olhos, né, e a boca, que é por onde o vírus penetra, pode haver transmissão. Então, o que eu consigo, eu oriento? Que a gente tem que ter a higiene normal dos alimentos e evitar tocar. Quando a gente tem a doença, a gente tem que evitar tocar nariz, boca e tocar as superfícies sem antes higienizar. Então, se a gente tiver esse hábito de sempre que tocar olhos, boca, nariz, antes de higienizar as mãos, após, a gente vai estar evitando a contaminação de superfícies. Então, assim, independente, na verdade, da gente ter sintoma ou não, porque às vezes a gente pode estar infectado e estar em uma fase ainda sem sintomas. Então, toda vez que a gente vai tocar a nossa boca, nariz, olhos, higienizou as mãos. E por quê? Porque aí você evita que, primeiro, levar o vírus para a sua boca, para o seu nariz e para os seus olhos, e ao mesmo tempo, depois que você tocou a seu rosto, tocar a superfície e contaminar as superfícies. Então, com isso, você faz a barreira de transmissão em relação às superfícies. Então, o que eu oriento é uma higienização normal dos alimentos. Por exemplo, a gente não guarda um alimento na geladeira sem antes higienizá-los, não é isso? Aqueles que são embalados, a gente higieniza as mãos antes, manipula eles, depois volta a higienizar novamente. Eu acho que, sem exageros, né? E na verdade, isso não mudou ao longo do tempo. É só a gente tem que interpretar de uma forma conhecendo mais a fisiopatogênese do vírus atualmente. Tá joia. Doutora, a gente sempre precisa entender a transmissibilidade, como você disse, mas também os sintomas da Covid-19, né? Até porque as pessoas, às vezes, subestimam, acham que elas não estão com Covid e acabam saindo e contaminando outras pessoas. Me dá 2 minutinhos e a gente volta para falar desses sintomas, pode ser? Podemos sim, pode ser. Tá bom. Então, em 2 minutos, a gente vai falar sobre os sintomas. Será que tem novidade aí? Será que só tem Covid-19 se tem falta de ar? Você já entendeu como é, como é que não é? Tem dúvida? Vamos lá, manda sua pergunta no 11 9 50 45 18 40, tá bom? Vamos lá, de volta aqui com a doutora Márcia Pinto. Doutora Márcia, quais são os sintomas da Covid-19? A gente, no começo, tinha umas ideias, os médicos foram estudando também, foram descobrindo essa doença, né? Hoje a gente já tem isso de forma mais consolidada? Sim, a Covid ela é uma doença que tem um espectro muito amplo de variação. Então, por exemplo, no espectro clínico, um doente pode ter apenas um espirro, né? Um pouco de dor de cabeça, ou ele pode ir até um quadro de insuficiência respiratória. Sem falarmos também que ele pode ter o vírus e não manifestar os sintomas. Então, a gente vai desde uma forma assintomática até uma forma com apresentação de insuficiência respiratória, precisando de UTI.
Eu sempre gosto de falar que que acontece hoje, né? A gente tem um número grande de pessoas infectadas. Então, um percentual pequeno vai ter uma doença grave, mas esse percentual pequeno, em número, é muito grande. Então, causa o que a gente está vendo, né? Um número de óbitos grande, uma necessidade de hospitalização muito grande. Mas a maior parte das pessoas, elas vão ter sintomas, elas vão ter a forma assintomática, forma leve ou a forma moderada. Mas apesar de ser assintomático, leve ou moderado, transmite. E transmite, mesmo que a pessoa tenha de forma leve, pode ser forte para outra pessoa que for pega, não é? Exatamente. Isso que você falou é importante. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma forma leve ou eu tenho uma forma assintomática, mas a partir do momento que eu não protejo, por exemplo, que eu não uso máscara, que eu não distancio das demais pessoas, eu posso estar levando esse vírus para uma pessoa que não vai ter a minha sorte, que vai adoecer, que vai ficar grave, que vai precisar de um CTI e que vai poder vir a morrer. Então, na verdade, quando a gente usa a máscara, quando a gente se distancia, a gente protege a nós, protegemos também a quem a gente ama e protege as outras pessoas que são amadas também, né? Então, assim, a proteção é um ato de solidariedade, de humanidade, né? Porque você não está só se protegendo, é altruísta, você protege você e protege também os outros. Perfeito. Durante quanto tempo a pessoa infectada pela Covid-19 com a doença transmite? Então, a pessoa infectada, mesmo que assintomática, né, ela tem a transmissão, ela é variável. Então, por exemplo, os casos assintomáticos, leves, que não necessitam de hospitalização, o período de transmissibilidade maior são de 10 dias, a contar da data do primeiro sintoma. Se você tem um quadro mais exuberante, aí o tempo de isolamento da pessoa, de transmissão, já pode levar a 14 dias. E, por exemplo, nos imunocompetentes, então as pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência podem transmitir até 20 dias. Só que é importante falar que a grande maioria, mesmo os casos de maior gravidade, o período crítico de transmissão são os 10 primeiros dias, a contar da data do primeiro dia do sintoma. Então, é muito importante a gente saber o dia que a gente adoeceu, quando que a gente começou com aquela dor de cabeça, com aquela tosse, porque esse dia é importante para que seja o médico oriente, então, a data, o quanto tempo a pessoa vai ficar em isolamento. E também, Cláudia, é importante lembrar que se você sentir um sintoma de uma infecção respiratória, o que é importante? A primeira coisa que tem a fazer é ficar em casa. Ficar em casa, se afastar das outras pessoas, né? O máximo que você puder. Então, se você puder ficar num quarto separado, você deve ficar, para que você não passe esse vírus para outras pessoas que estão na sua casa. Mesmo que você já more com essas pessoas, não significa que você já transmitiu para elas. Então, é importante essa atuação. Sentir um sintoma que possa ser Covid, se isole dentro da sua casa para evitar a transmissão para seus familiares. Agora é interessante porque por mais que a gente ouça, sentir um sintoma que possa ser Covid, as pessoas ainda duvidam muito que elas estejam contaminadas, porque os sintomas podem ser realmente, no começo, muito leves ou leves durante toda a doença, né? Então, eu gosto sempre de falar para as pessoas que eu encontro, a gente está numa época de Covid. Então, assim, a garganta arranhou um pouquinho, pode ser Covid. Deu um espirro, pode ser Covid. Sentiu dor de cabeça, pode ser Covid. Não é assim, doutora? É isso mesmo. É isso mesmo, é essa orientação que a gente deve fazer, até que o quadro fique mais claro, né? Mas, por exemplo, existem algumas infecções virais que clinicamente vai ser impossível você diferenciar. Uhum. Agora, eu acompanhei, infelizmente, até na minha família, de 2 pessoas que acabaram vindo a óbito, uma apresentação da doença de forma diferente. Caiu, será? Caiu? Não, ela está me ouvindo, só caiu a imagem. E aí o que acontece? Começa a doença, né? Sintomas leves, a doença tem um pico que parece que está ruim no 5º dia, depois a pessoa teve uma melhora, depois ela teve uma piora drástica a partir do 11º dia, internação, tubo e óbito. Isso
é uma novidade? Isso está acontecendo com mais frequência? Não, Cláudia, a COVID, ela tem uma evolução clínica dessa forma, né? Então, assim, ela tem uma fase inicial, né, que ela é uma fase que você vai ter sintomas gripais, ou então uma dor de cabeça, uma diarreia, né, uma coriza, dor de garganta, e que pode evoluir, né? Essa evolução, em geral, ela ocorre por volta do 4º, 5º, 6º dia. É importante a gente não saber apenas esse momento, mas saber como identificar o sinal de maior gravidade. Então, por exemplo, a gravidade pode vir para uma pessoa no 3º, 4º dia, para outra pode vir no 5º, no 6º, no 9º. Então, é importante a identificação de sinais de gravidade. Isso é mais importante do que a gente se preocupar com esse tempo, né? Mas, em geral, você vai ter uma fase inicial mais branda e vai evoluindo isso para um quadro mais grave. E agora a gente sabe que, mesmo após você se recuperar da COVID, não transmitir mais o vírus, existem alguns sintomas que podem permanecer, como a fadiga extrema, né? Então, queda de cabelo. Então, existem assim, algumas coisas que podem acontecer, algumas manifestações neurológicas, cardíacas, que podem acontecer mesmo após você passar dessa forma aguda da COVID, que são 14 dias da doença, né? Que são os 14 dias da doença. Você falou que é importante a gente ficar atento aos sinais de que a doença está evoluindo de forma ruim, né? E aí esses sinais a gente consegue detectar como? Através do oxímetro? Então, é muito importante a gente ter o oxímetro, principalmente se você faz parte do grupo de risco. Que é o grupo de risco? São pessoas que têm uma chance maior, se infectadas, né, evoluir com mais gravidade. Então, as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que têm doença renal, as pessoas hipertensas, os cardiopatas, renais crônicos. Então, são pessoas que têm, quando uma vez infectada, têm uma chance de evoluir, né? Eu estou te ouvindo. Caiu? Caiu de vez? Bom, vamos tentar de novo, não? Vai tentar de novo. Eu vou dar um recado aqui e já volto, então, enquanto tenta. Bom assunto, importante assunto, né? Mas, gente, vamos lá. A gente continua vivendo, a gente continua se cuidando, a gente continua responsável pelo nosso corpo, né? Vamos voltar com o nosso assunto sobre a Covid-19. Doutora Márcia Pinto, você estava falando sobre a importância da gente ter um oxímetro em casa, né? Então, entre essas doenças, é importante, se todo mundo puder ter o oxímetro, é muito importante, mas principalmente essas pessoas que eu falei que têm uma chance maior de evoluir com maior gravidade. E entre nesse grupo de pessoas com maiores chances de, quando adoecidas, evoluir com maior gravidade, também entra a obesidade, né, que a gente não falou. Então, o que é importante? Durante o curso da COVID, você observar em relação à falta de ar. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês sem dificuldade, né? Se eu tivesse, quando a pessoa evolui com a quadro de pneumonia grave relacionada à COVID, a fala da pessoa fica entrecortada, então ela tem que parar para respirar. Um dado importante também é uma sonolência extrema. A pessoa ficar extremamente fadigada, que não consegue levantar da cama, ou então a sair e exercer suas atividades diárias mínimas, né? Então, o oxímetro, ele ajuda nisso, né? Então, a pessoa com oxímetro em casa, ela tendo esses sintomas, ela colocando o oxímetro, que é fácil de utilizar, e se o valor estiver abaixo de 94, é um sinal de alerta, e ela deve procurar, então, uma ajuda, né, em relação a isso. Tá, joia. Doutora, chegamos ao finalzinho do nosso tempo, mas eu queria te dar aí um minuto final para alguma consideração, falar algo que tenha faltado na nossa conversa. Obrigada. Eu acho que o mais importante é que a gente siga, que todo mundo siga as medidas preventivas. Porque o que nós temos hoje para combater a Covid? São as medidas preventivas e a vacinação. Então, nós precisamos nos distanciar a mais de 2 metros das pessoas, usar sempre máscara, né, quando próximos de outras pessoas, higienizar as mãos,
principalmente antes de tocar o nosso rosto e após tocar os nossos rostos. E nos vacinarmos, né? Esperar a nossa vez de receber essa vacinação, fazer a vacinação, completar as doses da vacina. Então, infelizmente, a gente tem gente que fez só uma dose, não está repetindo a segunda dose. Então, é completar a vacinação, é se vacinar, se proteger e se protegendo, a gente vai estar protegendo uns aos outros. Eu acho que essa é a principal mensagem em relação... E saber identificar os sinais de maior gravidade, né? E eu acho que isso também é muito importante. Tá, joia. Muito obrigada, doutora Márcia Pinto. Vou passar aqui seus contatos e até a próxima oportunidade. Obrigada por nos ajudar, tá bom? Obrigada, Cláudia. Tchau, tchau. Olha lá, de repente, se você precisa, você pode entrar em contato com a doutora Márcia no 21 99721 3884, tá bom? É bom a gente ter sempre telefones assim para essas emergências, né? Poder contar com uma boa infectologista, isso é importante demais, isso não tem preço. E minha gente, mais uma vez, muita atenção, tá? Atenção aos sintomas, não menospreze o Covid, não. Às vezes a gente acha que não é nada, não, só dei um espirro, mas pode ser, né? Igual outro dia uma amiga brincou, se tá chovendo gato, caiu uma coisa que tem rabo e orelha, você vai achar que é cachorro? Presta atenção!